E no segundo ano do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e as suas interpretações, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós declarastes o sonho e a sua interpretação, receber de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho aos seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós sabeis ganhar tempo, porque vede que o assunto tem escapado, de modo que não se fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferidas na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho, para que eu entenda e que me possas dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel, avisada prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Asaías, os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque
Dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele renova os reis e estabelece os reis. E ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei. E declarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse assim: achei um homem entre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei quer, nem sábio, nem os teólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que teve na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos acerca de que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria em que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendestes os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, eis aqui grande estátua, esta tua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços eram de prata. O seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das ilhas do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei: tu, ó rei, és o rei de reis, a quem
o Deus dos céus tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuçar e quebrará tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim eles esmiuçará e fará em pedaços. E quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, do olheiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro e lodo. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte do reino será forte, e por outra parte será frágil. Quando ao que viste do ferro misturado com barro, de logo mistura-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação de perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pusestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele os negócios para a província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei.